Olá, você de casa! Olha a gente aqui para falar de mais um assunto do momento que a galera tá pedindo. Um assunto... Não tem como fazer um vídeo engraçadinho com esse assunto, porque, olha... Os últimos Gzares, amor, a palavra-chave é últimos, significa que é uma coisa triste, né? O fim de uma era. O fim de uma era, o fim de uma família. E se você tá pensando, eu vou tomar spoiler desse vídeo. Cara, é história. Então, não sei, acho que não vale spoiler da história, né? Sei lá, quem tá assistindo Narcos e alguém fala, mas o Pablo Escobar morreu, hein? Eu não quero tomar esse spoiler. Beleza, vamos um baita spoiler é, por exemplo, quem tá assistindo agora Game of Thrones, eu falo, tipo... Eita! Vai que tem gente assistindo mesmo. Quanto tempo que já pode dar spoiler? Eu posso esperar quantos anos pra poder falar? Mas nunca. Nunca? Sempre vai ter gente que não tá assistindo nesse momento. Sei lá, quem tá assistindo agora, que não assistiu o Sexto Sentido, eu não posso falar que no final... Definitivamente não. Entendi. Então eu também não posso falar. Você vai me dar muito final, trabalho na edição. E aí eu não quero que vocês se irritem de saber que na história dos Kizares, todo mundo... Estamos já no 4 minutos e ainda não chegamos no assunto. Ai, nossa fama de enrolado vai continuar. Eu vou colocar na descrição. O vídeo começa com 4 minutos. Posso mandar um mais antes? Coisa rápida. Esses dias no meu trabalho, tinha uma menina que estava trabalhando como promotora. Trabalhando no seu trabalho? Trabalhando no meu trabalho. Ela foi contratada numa coisa que fez no meu trabalho. E ela viu alguém conversando comigo, mas sem me chamar de Wally, me chamando de Wallison. E ela ficou toda... Será que é ele? Será que não é? Aí ela tomou coragem assim, você tem um canal no YouTube que você é casado com uma russa, né? Falei, é isso aí. Ela, eu te acompanho e tal. Aí eu fiquei de encontrar com ela no final do job pra gente tirar uma foto e acabei não tirando. Se eu não me engano, o nome dela era Mariane, ou Mariana. Ou Mari, tá tudo certo. Forte abraço pra você. Eu não te encontrei lá no final do evento, mas se você quiser, pega o frame agora e faz uma montagem depois com você aqui, ó, no meio da gente. E se você encontrar eu, a Dasha, na rua, vem conversar com a gente, vamos trocar uma ideia. A gente vai saber que você assiste a gente, vai ser legal. O que a gente tava falando? Dos Kizares da Netflix. Kizares do Netflix. Primeiramente, eu quero deixar claro algumas coisas. Porque eu sei que vai vir muita gente que conhece a história melhor que eu, que viveu naquela época, que presenciou tudo, que viu com os próprios olhos tudo acontecendo. Sentiu, então... Clássico. Clássico. Inclusive, forte abraço pra você que... Eu não vou falar qual dica que deu errado. Mas eu fui seguir uma das dicas do Torresmo. Lembra? Que, vocês estão fazendo errado. Lembra? O jeito certo de fazer é assim. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Então vai no nosso vídeo mesmo e boa. Só pra deixar claro, os russos estão muito tristes porque a família dos Romanovs acabou desse jeito. Daquela maneira. Os russos estão se arrependendo de tudo que tinha acontecido e como que acabou a monarquia, como que acabou a história. Não sei se o povo em si se sente responsável, mas com certeza quando as pessoas me perguntam, e os russos, o que eles acham do assassinato da família? Eu acho horrível. Horror. Tanto que hoje em dia eles são santos, né, na igreja ortodoxa, sim, a família Romanov, essa, né, o último, sim. Gente, não tem muito que nem comentar. Vamos combinar entre todo mundo que tem bom senso, que não é louco, que realmente é uma história muito triste. Agora, a Netflix, querido Netflix, fez Ai, meu sonho é eles não notarem a gente. Porque já não basta a gente ser ignorado pelo Spotify, pelo Catinguele. Eu não sei se eu vou aguentar ser ignorado pelo Netflix também. Pelo HBO. Não ligou, ninguém ligou. Nem mandou e-mail, parabéns, você ganhou. Será que nesses escritórios não tem acesso 3 dias de graça? Internet? Eles com não certeza. Sabem que, tipo, tem o YouTube? Deve ser isso, amor. É uma explicação. Hoje é essa, porque você sabe, né? Que só não é inscrito no nosso canal e só não gosta dos nossos vídeos quem não quer. Inclusive, se tá assistindo esse vídeo, você já assistiu algum outro, você gosta da gente e não tá inscrito? Acho que não, né? Porque... 30% de inscritos assistem a gente. 30.
60% não estão inscritos. Vamos terminar esse vídeo antes de alguma criança acordar. O mundo acabou de ficar chocado, o mundo russo também, com linda qualidade da série da HBO, que é Chernobyl. Tava mal acostumado, né? A expectativa tava lá em cima. Tava muito em cima. Que Netflix lança séries sobre os czares, que é uma série meio documentário, meio ficção, porque tem as pessoas, historiadores comentando, tem crônicas, né, mostrando alguma coisa, ilustrando a vida. Eu vi uma versão nessa mesma pegada de uma série sobre Roma, que acho que também tá na Netflix. Muito bom, nota 6. Essa série dos czares, decepção total. Se eles não colocassem os historiadores pra comentar, eu acho que passaria até. Mas como eles mesmo subiram o nível, tipo, é muito histórico esse... É quase um documentário. Então as pessoas que realmente pegaram todos os arquivos e começaram, né, tipo, reparar tudo. Tudo. E a gente descobriu que essa série foi baseada nos fatos, assim, muito livremente. Não. Até demais. Sim. As pessoas começaram a comentar, tipo, isso é Game of Thrones? Ou pela quantidade de cenas de sexo me parece muito? E tipo, gente, não que na Rússia os czares não faziam isso. Mas sabe, tipo, é muito inapropriado. É tipo, tamo sem nada, bota uma cena de sexo, vai dar um up. Sabe, tipo, por exemplo, você sabe que seus pais, né, fazem isso. Inclusive, se você tá aí assistindo é porque eles fizeram. Desculpa, ai. Mas sabe quando você não quer pensar nisso? Claro. Não quer ilustrar e imaginar, nem né? Um pouco. Nem um pouco. Rolou mais ou menos isso quando as pessoas assistiam pelo... Pra quê? Não tem necessidade nenhuma. Não ajuda a contar nada. É só porque isso não faz muito parte da cultura, a demonstração, né? Sim. Só quero dizer isso, não que isso não fosse praticado. Né? Afinal, eles têm 5 filhos, né? Então... Não tinha TV naquela época. Não tinha TV naquela época. Muito dramatizado o fato do filho único ter uma doença chamada hemofilia, quando o sangue não para. Sim, mas não era realmente isso? Era realmente, mas eles falam, tipo, isso foi o fim da família, isso que trouxe o fim da monarquia. É porque dizem que foi por conta disso que entrou o Rasputin na história e que se talvez não fosse isso... Não, ele entrou, mas tipo, a doença como se fosse uma coisa mortal. E não... Isso significava na época, naquela época, um risco a mais, mas não que, tipo... Acabou a vida. Sobre o Rasputin. Rasputin, você fala? O Rasputin. Falei Rasputin. Rasputin. A gente fala Rasputin. Tem muita coisa que é só mito. Lenda mesmo. Lenda que eles colocaram na série como fato. Por exemplo, que ele foi membro de uma seita chamada Khlisty, uma seita religiosa. Eles eram tipo fanáticos religiosos, rejeitavam tudo de sexo, de vida em carnal, sim. E na série, mas isso é só as pessoas falavam que isso pode ser que... Boato. E na série isso é fato. E ele sendo dentro de seita, ele vai nas orgias. Tipo, nada a ver. Não faz sentido. Também como fato que ele dormiu com a elite russa toda, com as mulheres. Que disposição. Isso também era um boato, gente. Os historiadores não podem falar isso como fato porque não tem documentos nem... Tipo, as pessoas só um falava pro outro. Coisa de corredor. A gente não pode... Imagina o pessoal lá no corredor do Kremlin, né? Bebendo uma água no bebedouro. Sabe que o Rasputin... Palácio de inverno, não é? É verdade, ali no Kremlin, né? Mas pode ser no Kremlin. Que no Kremlin, você não sabe o que tá acontecendo lá no Palácio de São Petersburgo. No Kremlin. Não é nada. Fala. O Rasputin dormiu com toda a nobreza. A minha mãe é nobre. A gente não sabe disso. A
gente não sabe disso. É porque a lenda diz que ele tinha um baita poder de persuasão, que ele convencia todo mundo. Isso, sem dúvida. Ele tinha baita poder de persuasão. Mas os historiadores russos falavam, tem uma cena que o Tsar entra e Rasputin não levanta. Os historiadores russos falam, isso não podia acontecer. Uhum. Tipo, não existe esse tipo de coisa. O monarca entra e o cara fica sentado. Isso, tipo, humilhação demais seria pro Tsar. E ele não era tão, assim, fraco. Agora, tem umas coisas curiosas, como desrespeitar só pequenos detalhes, né? Mas quando a gente fala sobre quase um documentário, né? Por que irritou os russos? Você tem que prestar mais atenção nas coisas. Essa é a imagem do Ekaterimburgo. Certo. Você tá vendo cidade? Não. Por quê? Porque... Não tinha no banco de imagens? Provavelmente. Na cidade da época? Talvez. Dá um trabalho fazer, né? Isso, eles mostram como montanhas em Ural. Essa igreja aparece 2 vezes como localização em Ural. Mas, na verdade, isso é um monastério na montanha chamada Ararat. Ah, gente, em Ararat. Você sabe? Não. Conhece? Onde a Arca do Noé tá lá? Armênia, Turquia. Ah, eu não sabia que era aí. É? Olha só. Ou seja, longe das montanhas Poxa. de Ural. Rasputin foi assassinado com um revólver, provavelmente. Mas na série é um lindo TT que foi desenvolvido Só depois da Segunda Guerra. 1930. Aliás, depois da Primeira Guerra. Tipo, um pequeno detalhe. Sim. Pequeno. Mas com o povo que gosta de arma, gente. Vamos fazer isso. Tem bem mais, né? Vacilinhos. Vacilinhos. Não dá pra eu falar de todos porque fica chato. O vacilo preferido dos russos dessa série é a Praça Vermelha de 1905. Ah! Já tem o mausoléu do Lenin. Com o Lenin já tá lá enterradinho. Olha só, que loucura, né? Ou seja, não tiveram o mínimo cuidado, né? A revolução nem aconteceu ainda. Mas o Lenin já morreu, tá ali, ó. O Lenin já morreu. Tem um meme. Ah, que é? Isso, assim como os estrangeiros veem a nossa história. Pra quem não entendeu, é o Lenin discursando em cima do túmulo dele. E você sabia que nessa época, eu acho que o Kremlin ficou vermelho depois da Revolução. Ah, antes era o quê? Branco? Branco. Eu tinha que camuflar, na real, né? Não, era tradição. Ah, só ser branco mesmo. Ser branco, sim. Todos os Kremlins que a gente visitou em outras cidades eram brancos. Verdade. E esse também. Então, é de hoje essa foto. Ninguém conversou com o historiador, né? Não, que é de hoje, não tenho dúvidas. Uhum. Mas ninguém nem conversou pra ver, como que é. E sei lá, geralmente a galera tem esse cuidado, né? Será que fizeram nas pressas? É sério? O último episódio, realmente eles tentaram, mas tem muita declaração, né, detalhada, como que eles morreram, como que foi horrível e tudo mais. Mas quando eles estavam presos, uma das filhas do Nikolai estava flertando com... Dizem que ela trocava de olhares com um dos soldados. E lá no filme ela bota a mão no cinto do menino. Direto. Eita. Ou seja, esse filme você não pode aceitar como um filme histórico com fatos reais. Mas o grande erro, eu acho que deles era colocar historiadores. Então, como se fosse colocar um peso, né? Assinar todos esses fatos como verdadeiros. Sim. Chernobyl é bem melhor nesse caso. Pois é. Bem doideira, melhor, né? Bem melhor, sim. Sabe que com essas críticas não veio só da Rússia, mas da Inglaterra e Estados Unidos também. The Guardian também fez Pegou no pé. fez uma matéria, tipo,
detonando a série. E eles têm uma pontuação muito baixa, eu acho, no IMDb. Caramba, que coisa. Então, a gente tá junto, pelo menos, nisso. Um mundo unido. Olha que Mundo bonito. unido. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem aqui no curtir, se inscrevam no canal, siga a gente no Instagram. Não sei mais o que dizer. A gente tá muito cansado, gente. Se for fazer uma série histórica, estude. Importante. Ou contrata alguém que estude por você. Que estude por você. Isso. Dá certo também. É isso. Grande beijo pra vocês e até a próxima.